Deixa eu cumprimentar vocês, meus queridos, muito bom dia, tudo bom? Professor Rafael Mesquita, estamos aqui para mais um encontro acerca de controle de constitucionalidade. Agradeço todo o carinho e toda a paciência que vocês tiveram. Garanto que irei recompensá-los nessa live de hoje. Hoje, então, a proposta é resolver questões acerca de ADI. Na semana que vem, nós faremos uma live sobre as outras ações, ADO, ADI interventiva, ADPF e ADC, e mais uma para resolvermos também questões. Você assista todas as lives, você que está vindo hoje pela primeira vez ou que perdeu alguma, assista todas as lives e eu garanto que você vai acertar todas as questões em prova de concurso e no exame de ordem. Combinado? Estamos juntos? Bom, vamos então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Excelente. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, meus queridos. Muito bom dia para todos vocês. Vocês são sensacionais. Obrigado pelo prestígio. 44 pessoas online. Perfeito. Bom, vamos começar por uma mais fácil e aí nós vamos dificultando, tá bom? Todas essas questões que eu vou apresentar são questões de concurso público e exame de ordem. São questões para magistratura, Ministério Público, Defensoria e o nível do exame de ordem está por aí também, tá ok? Então, ó, vamos lá. Primeira questão acerca de ADI. Vocês estão comigo? Primeira questão é a seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade, exceto... Então, vejam só, a primeira questão está cobrando de nós conhecimento acerca de legitimidade. Lembra que nós conversamos bastante acerca de legitimidade para propor ADI? Falamos que o rol daquelas pessoas que são legitimadas para intentar ADI está previsto no artigo 103 da Constituição e que, sim, você precisa conhecer aquele rol. Perfeito? Então, dentro dessas alternativas aqui, vamos lá. Exceto quem não possui legitimidade para intentar, então, controle de constitucionalidade por meio de ADI. Letra A, presidente da República e mesa do Senado, estão lá no rol do 103. B, governador do Estado e procurador-geral da República, está lá no rol do 103. C, Conselho Federal da OAB e suas seccionais. E aí, meus queridos? Alternativa errada, não é mesmo? Professor, como assim? Lá no 103 tem Conselho Federal da OAB? Sim. Lá nós temos que o Conselho Federal da OAB possui legitimidade, mas as suas seccionais não. Lembrando que este artigo 103 está reproduzido na sua íntegra lá no artigo 2º da Lei 9868 de 99. Leia a Lei 9868 de 99. Combinado? Não deixe de ler. Lei 9868 de 99, não deixe de ler. Artigo 103 da Constituição Federal e 103A. Combinado, ok? Então, a alternativa errada seria essa por conta das suas seccionais de partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederações sindicais. Está perfeito. Ó, acertamos a primeira. Vamos para a próxima. Perdão, dificultando um pouco mais agora. Acerca do controle de constitucionalidade, marque a opção correta. Então, vamos juntos. Letra A. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ADI, em regra, são ex nunc. Alternativa errada. Em regra, os efeitos em sede de ADI são ex tunc. Se for liminar, ex nunc. Mas pode ainda... o Supremo pode exercer a modulação dos efeitos da decisão quando do julgamento definitivo. Então, ó, regra, julgamento definitivo de ADI. Regra, efeito ex tunc. Se for apreciação de liminar, opa, ex nunc. Se for julgamento definitivo, o Supremo pode modular os efeitos para que essa decisão produza efeitos pró futuro, por exemplo, ok? Está lá no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Combinado? Então, errada. Letra B. O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Meus queridos, no nosso último encontro, quando nós apreciávamos, não é verdade, ali acerca de
de objetos no que diz respeito à ADI, lembram-se disso? Nós conversávamos justamente sobre essa ideia de que eu tenho decretos autônomos, eu tenho decretos regulamentares, não é mesmo? Então, muita atenção. Essa alternativa também não é uma alternativa correta. Vamos lá. Letra C. É impossível matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade? Sim, nós não discutimos fato. Nós não estamos ali preocupados com interesse subjetivo, nós não estamos preocupados com partes. O que nós queremos ali é discutir tão somente se aquela norma impugnada, se aquele objeto é inconstitucional ou não. Ok? Perfeito? Vejam só. Letra C. Letra D. Após a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, é admissível a desistência. Professor, a DC nós ainda não vimos. Verdade. Mas eu vou aplicar aqui, neste quesito, o mesmo raciocínio à ADI. Na ADI cabe desistência? Não, na ADI não cabe desistência. Assim como na ADC, nós também não falamos em desistência. Por quê, professor? Porque aqui eu não tenho interesse das partes. Aqui o meu interesse é em proteger a Constituição. Então, uma vez intentada a ADI, uma vez intentada a ADC, não cabe desistência. Letra E. A mutação constitucional tem relação não com o aspecto formal do texto constitucional, mas com a interpretação dada à Constituição. Perfeito. Alternativa correta, mutação constitucional. A mutação constitucional, ela visa o hiato, não é verdade? Constitucional. E a mutação diz respeito a uma alteração no tocante à interpretação e não no tocante ao texto formal. Se eu vou alterar o texto formal da Constituição, emenda a Constituição. Se eu vou alterar a interpretação da Constituição a fim de evitar um hiato constitucional, mutação constitucional. Professor, o que é o hiato constitucional que eu viso evitar por meio da mutação? É o distanciamento da norma constitucional da realidade social, dos anseios da sociedade. Então, essa vai ser a nossa alternativa correta. Perfeito, joia. Arrasta para cima, então, ó. Letra E, acertamos mais uma, vamos avançar. Tá bom o ritmo ou tá muito rápido? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo também. Tá bom? Podemos manter? Maravilha, então. Maravilha. Ó, eu vou corrigindo e já vou fazendo uma revisão aqui, ok? Maravilha. Vocês são maravilhosos. Vamos avançar aqui, então. Olha só. O Poder Judiciário brasileiro atua em dois modelos de controle de constitucionalidade. O modelo concentrado, também conhecido como reservado, perfeito, ou austríaco, ou abstrato, e o objetivo, e o modelo difuso, também chamado de aberto, ou incidental, ou concreto, ou por via de exceção. Joia? Haverá controle de constitucionalidade concentrado quando o Supremo Tribunal Federal julgar as seguintes ações, exceto, qual é a ação destas aqui que não provoca o controle concentrado? Tá vendo, pessoal? Olha aí que mole essa questão. Primeira, ADI provoca o controle concentrado? Provoca. ADC provoca o controle concentrado? Provoca. ADI interventiva provoca controle concentrado? Provoca. ADPF provoca controle concentrado? Provoca. Ficou faltando aqui a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que também é uma ação do controle concentrado. Mandado de segurança provoca controle concentrado? Negativo. O mandado de segurança pode ser manejado em uma hipótese pode ser manejado em sede de controle difuso e pode ser manejado em sede de controle preventivo. Eu mencionei essa hipótese de controle preventivo por meio de mandado de segurança. Depois na semana que vem eu vou voltar e vou falar sobre isso aqui, que eu mencionei, mas não expliquei. Essa hipótese do mandado de segurança. Isso aqui cai em prova, não deixa eu esquecer, tá? Cíntia, Dona Hilda, Cibele, Silvana, não deixa eu esquecer de falar sobre mandado de segurança e controle preventivo. Isso aqui eu não posso esquecer de falar com vocês. Me lembrem. Não tem nada a ver com controle concentrado, tá, pessoal? Nada a ver com controle concentrado, só para vocês entenderem. Eu tenho o controle preventivo, que ocorre ainda durante o processo legislativo, e eu tenho o controle repressivo,
que ocorre após a entrada no ordenamento jurídico daquelas normas. Se aquelas normas já ingressaram no ordenamento jurídico, por mais que estejam em vacatio legis, elas podem sofrer controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um mecanismo de controle repressivo. As normas já ingressaram no ordenamento jurídico. O mandado de segurança pode ser utilizado no controle preventivo. Eu vou explicar no nosso próximo encontro. Tranquilo? Vamos avançar então, ó. A única ação que não desperta o controle concentrado aqui é o mandado de segurança. Resposta, letra E. Ok? Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não podem ser objeto de ADI. Tá vendo? Por isso que eu falei para vocês. Leiam lá no material aonde estão descritos aquilo que pode ser objeto de ADI, ok? Bom, o que então não pode ser objeto de ADI, professor? Letra A, súmula da jurisprudência predominante no Tribunal Superior. Trocando em miúdos, súmula pode ser objeto de ADI? Sim ou não? Não. Súmula, seja súmula vinculante, seja súmula dos tribunais superiores, não pode ser objeto de ADI. Ok? Joia. Alternativa, então, a ser assinalada seria a nossa letra A. Letra B. Decreto autônomo que institui benefícios fiscais. Lembra que eu falei que decreto cai bastante? Decreto autônomo, meus queridos. Vejam, decreto autônomo pode ser objeto de ADI. Ó, não esqueça, eu tenho o decreto autônomo e o decreto regulamentar. O decreto autônomo pode ser objeto de ADI. O decreto regulamentar, não. O decreto regulamentar, o que se prepondera hoje na doutrina e na jurisprudência, é que ele não sofre este controle de constitucionalidade. Ele sofre um controle de legalidade. Por isso se discute se o decreto regulamentar é ilegal ou não. E não se ele é constitucional ou não. Isso o decreto regulamentar. O decreto autônomo, este pode ser objeto de ADI. Ok? Cai em prova. Cai em prova. C. Decisão proferida por tribunal em agravo regimental. A princípio, não, porque decisão vai produzir efeito concreto. Mas veja, mas estende efeitos administrativos e financeiros a todos os servidores em situação idêntica à do agravante. Decisão judicial pode ser objeto de ADI? Pode, desde que ela guarde esta característica que o examinador está dizendo. Que característica, professor? Ela é genérica, ela é dotada de generalidade, né? Ela vai alcançar um número bem maior de pessoas. Aquela decisão não vai produzir eficácia ali, eficácia em interpartes. Ela vai alcançar uma coletividade de pessoas. Essa decisão, então, que possui essa característica, essa similaridade com uma lei, um ato normativo, uma vez que vai ser, de certa forma, abstrata e genérica, esta decisão pode ser objeto de ADI. Decisão que produz aqui eficácia em interpartes. Essa não. Tá bom? Ok? Próxima. D. Resolução de secretário de segurança que disciplina horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Questão boa para cair na OAB, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo aí no tocante à pandemia. Vejam só. Resolução de secretário de segurança que disciplina horário de funcionamento é dotado de generalidade e abstratividade? É. Então pode sim ser objeto de ADI. Este é o ponto, é o eixo principal. Se o que eu estou impugnando é dotado de generalidade, de abstratividade, pense numa lei, né? Lógico que não é lei aqui, é uma resolução. Mas pensa numa lei, uma lei é genérica, ela é abstrata. Opa, essa resolução se assemelha à lei nessas características? Sim, então pode ser objeto de ADI. Letra E. Ato de tribunal que implique determinação no sentido de proceder-se de maneira geral, olha aí, generalidade, né? A revisão dos vencimentos, proventos e pensões devidos a servidores e beneficiários. Olha essa característica da generalidade. Não tem como errar. Essa alternativa, então, também está, né? Também pode ser objeto de ADI.
este ato do tribunal dotado de generalidade. Ok? Então, o único que não poderia ser objeto de ADI aqui seria esta súmula do Tribunal Superior ou até mesmo súmula vinculante. Direito é fácil. Fala a verdade. Direito é fácil. Está ficando fácil o controle de constitucionalidade, não tá? Tá ficando fácil, Rafaela. Eu falei para vocês que eu ia desmistificar essa ideia de que controle de constitucionalidade é difícil. Você que não assistiu as lives anteriores, assista. Eu te dei mastigado tudo que vai ser cobrado em prova. Olha só. Muito bem, Rafaela. Olha só, questão interessante aqui para procurador de município. Vamos juntos, então? No tocante às técnicas de decisão em sede de controle abstrato, julgue o item que se segue. Se a inconstitucionalidade de uma norma atinge outra, tem-se a denominada inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento. Coloquei essa questão aqui propositadamente. Por quê, professor? Porque isso cai em prova e não deu tempo de explicar nas nossas aulas. Preste atenção. Vem comigo. Um pouquinho de água. O que é a inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento? Vejam só. Imaginemos o seguinte exemplo. Eu estou impugnando Eu estou impugnando, vou descer aqui, o artigo 1º da Lei A. Eu estou impugnando o artigo 1º da Lei A. Vamos imaginar, tá bom? Na nossa hipótese aqui, que o artigo 1º está tipificando o crime de drogas. Ok? Está tipificando ali o crime de drogas. Ok. O artigo 2º, ele existe em razão do artigo 1º. O artigo 2º diz o que são drogas, o que são substâncias entorpecentes. Percebeu? Se o artigo 1º não existir, o artigo 2º perde seu sentido. O artigo 2º só existe em razão do artigo 1º. O que acontece? Eu, então, decido manejar uma ADI, eu sou legitimado, estou lá no rol do 103, decido, então, manejar uma ADI para impugnar o artigo 1º. Então, eu, na minha ADI, escrevo: o artigo 1º é inconstitucional. Joia? Não estou discutindo o artigo 2º, não estou. O Supremo concorda comigo. O Supremo, decide lá de forma definitiva que sim, o artigo 1º é inconstitucional. O que vai acontecer com o artigo 2º, que só existe em razão do artigo 1º? Ele será arrastado para uma situação de inconstitucionalidade. É isso que é inconstitucionalidade, por arrastamento, por reflexo, consequencial, derivada, possui todos esses sinônimos. Por arrastamento, consequencial, derivada, reflexo. Inconstitucionalidade por arrastamento é isso. Dayana, posso explicar? Não deixa eu esquecer, no finalzinho eu explico a diferença de repristinação e efeito repristinatório. Não deixa eu esquecer, no finalzinho, ativa ali o microfone, professor, se eu ficou de explicar. Eu explico, prometo, tá? A distinção. Pegaram, então? Olha só. Isso aqui cai em prova, hein? Já vi perguntando assim, na inconstitucionalidade reflexa, tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º são reconhecidos como inconstitucionais. Errado. Errado. Inconstitucional é só o artigo 1º, o artigo que eu estou impugnando. Professor, e o artigo 2º não é inconstitucional? Não. Ele é arrastado para uma situação que já existe de inconstitucionalidade. Mas nem discutimos se o artigo 2º é inconstitucional. Pegou? Não pode errar. O artigo que está sendo impugnado é inconstitucional. E o outro que não está sendo impugnado? Não é inconstitucional, mas ele é arrastado por uma inconstitucionalidade reflexa, consequencial, por arrastamento ou derivada, ele é arrastado para uma situação de inconstitucionalidade. Ok? Perfeito? Combinado, então, pegamos aqui. Logo, essa alternativa, se a inconstitucionalidade de uma norma atinge outra, tem-se a denominada inconstitucionalidade consequencial por arrastamento. Essa alternativa está correta. Deu para pegar? Perfeito? Podemos avançar? Deixa eu ver aqui no chat se vocês têm alguma dúvida. Tá tranquilo até aqui?
A Núbia perguntou se o MS pode provocar o controle difuso. Pode, Núbia. O mandato de segurança pode provocar o controle difuso. Mas aí é fora daquela hipótese que eu mencionei do controle preventivo, tá? Tá bom? Mas pode sim. Pode provocar o controle difuso. Maravilha, então. Maravilha. Vamos lá. Vamos avançar. Arrasta para cima. Vamos para a próxima. Ok. Eu peguei agora algumas questões mais difíceis, tá, pessoal? Porque é nível aí que vocês vão encontrar nas provas, tá bom? Vamos juntos, então. Olha só. Considerando-se o direito constitucional brasileiro e o entendimento dos tribunais sobre o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, assinale a opção correta. Então vamos juntos. Letra A. Os efeitos da decisão definitiva de mérito em sede de ADI são erga omnes e vinculantes. Até aqui está corretinho, né? Sendo estes aplicáveis aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Até aqui está corretinho, não está? Excluída a esfera estadual e municipal. Aqui está errado. Aqui ficou errada a nossa questão. Como assim, professor? Está lá. Leia depois, artigo 103. Está dizendo quais são os efeitos, né? Leiam o 102 e o 103 da Constituição. Mas o 103 está dizendo, assim como a Lei 9868 de 99, salvo engano no seu artigo 29, afirma: a decisão definitiva em sede de ADI, por meio do plenário do Supremo Tribunal Federal, vincula demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, no âmbito federal, estadual e municipal. Joia? Combinados? Então a letra A está errada. Letra B. É possível a utilização de ação rescisória para atacar decisão definitiva de mérito em sede de ADI? Eu falei que isso aqui ia cair na sua prova, eu não falei? Não! A decisão definitiva em sede de ADI não admite ação rescisória, não admite recurso. A única coisa que pode acontecer é a oposição de embargos de declaração. Fora isso, acabou. Então, alternativa errada. Falei que ia cair. Falei? Letra C. Vamos lá, meus queridos. Quando declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, a decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade terá, em regra, efeito ex tunc, sendo possível a modulação pelo Supremo Tribunal Federal em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Maravilha! Questão assertiva aqui, corretíssima, redondinha, né? Perfeito. Quando declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a decisão definitiva produzirá eficácia, erga omnes, e efeito ex tunc. Perfeito. Pode modular os efeitos? Pode. Se for liminar, ex nunc. Ok? Não se engane. Letra D. Cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, caso o poder legislativo, executivo ou judiciário se abstenham de dar cumprimento a comando constitucionalmente previsto. Essa alternativa está equivocada. Quando nós formos falar ADO, não vou antecipar aqui por conta do nosso tempo, mas quando formos trabalhar ADO, eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual ela está equivocada. Joia? Avancemos então, ó. Alternativa correta, letra C. Vamos mais? Vamos mais? Ó, mais uma questão. No que se refere ao controle abstrato de constitucionalidade, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então vamos juntos. Letra A. Ainda que a petição inicial da ADI por omissão não indique a omissão total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar, deverá o relator submeter o feito ao plenário, não podendo decidir de forma monocrática. Está errado, a gente vai falar sobre a ADO e a gente vai revisar essa questão da decisão monocrática do relator, ok? Vamos para a próxima. A petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade deverá indicar a existência de controvérsia judicial ou doutrinária relevante sobre a aplicação da norma objeto da ação.
Meus queridos, essa alternativa está incorreta. A gente vai falar sobre o objeto de ADC também, no nosso próximo encontro. Ela está incorreta porque eu até tenho a possibilidade de uma discussão, de uma controvérsia judicial, acerca de, os tribunais estão decidindo a mesma matéria de forma distinta, mas discussão doutrinária não provoca ADC, tá bom? Então estaria errado nesse ponto. C. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para se obter a revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Esqueça isso. Vamos lá. Próxima. D. O amicus curiae não tem legitimidade para opor embargos de declaração contra a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o mérito de ADI. Essa alternativa é correta. Nós não mencionamos sobre isso lá no nosso encontro anterior, nós não tivemos tempo, mas vejam. Hoje o que prevalece é que o amicus curiae não possui essa legitimidade, tá joia? Para opor embargos de declaração. Nós temos ali os interessados, né, que podem sim opor embargos de declaração. Bom, letra E. Ainda que não figurem no feito como requerentes ou requeridos, os legitimados a ajuizar a ADI poderão opor embargos de declaração? Também não, até porque eu tenho aquela questão da pertinência temática. Então, a alternativa correta vai ser a nossa letra D. Guarde, amicus curiae não possui essa legitimidade. Vamos para a próxima aqui. A respeito do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. Ao governador do estado é permitido questionar por via principal e concentrada, ADI, a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado, na ocasião própria, o projeto dessa lei? E aí, pessoal? Alternativa certa ou errada? O que o examinador quer saber aqui? Quer saber o seguinte, olha aí, Jorge. O examinador quer saber o seguinte, aquela pessoa que poderia ter vetado, por exemplo, né, na hipótese do governador, poderia ter vetado o projeto de lei e não fez. Ele pode mudar de ideia depois? Claro que pode, sem nenhum problema. Nós afirmamos isso lá no nosso primeiro encontro, quando falávamos de legitimidade. É possível, sim, que aquela pessoa que participou da construção daquela lei, daquele ato normativo, né, participou, votou até favorável, disse, maravilha, isso aqui vai salvar o Brasil. Tempos depois, ela muda de ideia e olha aquela lei e fala, peraí, isso aqui é inconstitucional. Pessoal, não importa se ela participou da aprovação daquele projeto de lei. Se ela mudar de opinião e observar, juridicamente falando, que aquela lei é inconstitucional, aquela pessoa pode, aquele legitimado, pode sim impugnar aquela lei, aquele ato normativo, tá bom? Então, resumindo, eu posso mudar a minha visão acerca daquela matéria. Participei daquela lei, disse que estava tudo perfeito, estava tudo tranquilo, votei inclusive favorável a ela. 6 meses depois, 1 ano depois, eu mudei a minha percepção. Agora eu vejo que ela é inconstitucional. Posso provocar um ADI se eu for legitimado? Pode provocar um ADI. Logo, essa alternativa, nosso colega Jorge até antecipou aqui, é uma alternativa correta. Tranquilo? Avancemos. Joia. Deixa eu ir devagar aqui para não aparecer as respostas. Isso. Vamos lá, senão fica fácil. Com base no que dispõe a Lei 9868 de 99, analise as assertivas a seguir. Leiam a Lei 9868 depois. Primeira assertiva aqui. Vamos juntos. Vamos juntos. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário de Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 15 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato. Pessoal, esta ritualística prevista aqui no inciso 1º não corresponde à ritualística descrita lá na Lei 9868 de 99. Eu coloquei essa questão para demonstrar a maldade do examinador. Como assim, professor? Vejam, senhor, no tocante ao controle concentrado, o que via de regra é cobrado em prova é a letra da lei e a letra da Constituição. Poucas são as informações fora da lei, como, por exemplo, o que pode ser objeto de ABI,
Eu coloquei ali mais de 15 opções que podem ser ali impugnadas por meio de ADI. Isso não está na lei, isso não está na Constituição. A lei simplesmente diz, lei ou ato normativo, joia? Agora, em sua grande maioria, tudo que é cobrado em prova, em sede de controle concentrado, é o que está na Lei 9868 de 99, na Constituição. Então, olha a maldade do examinador. Ele cobrou a letra da lei aqui, perfeito? Mas, se você observar a Lei 9868 de 99, a ritualística, o procedimento previsto no inciso 1º, está errado. 2. A medida cautelar dotada de eficácia intra partes será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. E aí, meus amigos? Essa alternativa também está incorreta, não é verdade? Por que está incorreta, professor? Medida cautelar dotada de eficácia intra partes. Opa, peraí. Nós estamos falando de ADI? Então, não vou ter uma medida cautelar adotada de eficácia intra partes. Por quê? Porque eu não tenho nem parte. Pegou a maldade aí? Eu não tenho nem parte. Ó, de acordo com a Lei 9868 de 99, é controle concentrado. Controle concentrado eu tenho parte? Não, não tenho parte. Então, como é que a cautelar vai produzir eficácia intra parte? Pegou? Pegou? Alternativa errada, tá bom? Essa aqui foi maldosa, né? George, Eliezer, essa aqui foi terrível. Vamos para a terceira opção. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Querida, cadê? Foi a Dayana, não foi, que me perguntou sobre repristinação e efeito repristinatório? Vou aproveitar agora, Dayana. Vem comigo, ó. Vem comigo. Primeiro passo. Tecnicamente falando, tá? Eu vou ensinar para vocês o que é o técnico, o que é o certo. Vocês podem ler aí, tem doutrina que faz confusão, tem julgado que faz confusão. Tecnicamente falando, repristinação é uma coisa. Efeito repristinatório é outra coisa. O que é repristinação que vocês estudaram lá, né? Acho que foi introdução. Acho que foi IED que vocês estudaram repristinação. Basicamente falando é o seguinte. Eu tenho a lei A é revogada pela lei B, e eu tenho, então, surge a lei C. Surge a lei C, e a lei C revoga a lei revogadora. Como assim, professor? A lei C revoga a lei B. Ao revogar a lei C, ao revogar a lei B, a lei C diz assim, a lei A volta a vigorar e produzir seus efeitos. Pegaram repristinação? Repristinação, o que de forma bem rasa a doutrina aponta é o seguinte, é ressuscitar uma norma que já estava revogada. Ok? Então, ó, eu tenho a lei B revoga a lei A, vem a lei C e revoga a lei revogadora. Qual é a lei revogadora? A lei B. Foi a lei B que revogou a lei A. Tranquilo? Ao passo que ela também afirma que a lei A volta a vigorar, consequentemente produzindo seus efeitos. Ok? Joia? Eu ressuscito a lei A. Veja agora, Dayana, e o que seria o efeito repristinatório e qual a distinção sutil entre efeito repristinatório e repristinação? No efeito repristinatório, eu tenho a lei A é revogada pela lei B, e agora a lei B, cautelarmente, liminarmente, o Supremo entendeu que a lei B é inconstitucional. E desculpa, não é que entendeu que é inconstitucional, não houve julgamento definitivo. A gente está falando de cautelar, de liminar, tá bom? Cautelarmente, o Supremo, então, verifica a lei B e fala assim, bom, nós vamos ter que apreciar essa lei B. Foi movido um ADI, a lei B está sendo impugnada, e aparentemente os efeitos que ela está produzindo são de alto risco, porque podem violar a Constituição. O que nós Supremos vamos fazer na nossa cautelar, na nossa liminar? Vamos suspender a eficácia da lei B
E olha o efeito repristinatório agora, Dayana. Vamos suspender o efeito da lei B. Só que agora, a gente vai ficar com um vazio jurídico? Não. Enquanto não julgarmos definitivamente essa ADI, a lei A volta a produzir seus efeitos. Não é que a lei A está ressuscitando, não. A lei A volta a produzir seus efeitos. Tá bom? Deu para pegar a distinção, Dayana? Me fala aqui. Pessoal, deu para pegar? O que é este efeito Tranquilo, repristinatório? professor, perfeito. Maravilha, Eliezer, maravilha. Queridos, então olha só a alternativa terceira. Maravilha, Dayana. Claro, Rafaela, agora. Deixa eu até apagar aqui e aí a gente fala só do efeito repristinatório. Que é o efeito repristinatório que importa para a DI, tá, pessoal? Repristinação não importa para a DI, não. Efeito repristinatório, sim. Eu só expliquei aqui tecnicamente a distinção para que vocês acertem. Mas olha só. O que é cobrado é isso. Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI, pode aplicar o efeito repristinatório ao apreciar ali um pedido de cautelar? Pode, pode sim. O que é esse efeito repristinatório? Ó, deixa eu ligar aqui a caneta. O que é esse efeito repristinatório? Eu tinha a lei A, ok? Surgiu a lei B revogou a lei A. A lei B revogou a lei A. Agora nós só temos a lei B. A lei B está sendo impugnada por um ADI. Uma ADI foi manejada questionando a constitucionalidade da lei B. Perfeito? O Supremo, então, liminarmente fala, bom, vamos suspender a eficácia da lei B, que aparentemente aqui, né, eu tenho uma violação da Constituição, então vamos aqui suspender a eficácia da lei B, e para não ficar uma situação de vazio jurídico, a vida precisa continuar, nós precisamos ter uma lei para regular essas situações. Vamos, então, nesta mesma decisão, aplicar o efeito repristinatório. O que é o efeito repristinatório? A lei A, que estava revogada, volta a produzir os seus efeitos. Deu para pegar agora, Rafaela? Efeito repristinatório é isso, é por meio da decisão judicial determinar que uma norma que já havia sido revogada volte a produzir os seus efeitos, até que haja o julgamento definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Logo, esta terceira questão está correta. Terceira alternativa aqui está correta. Vamos avançar mais um pouquinho? Tem mais algumas, ó. Questões boas, questões boas. Coloquei bastante questões aqui. Vamos lá. Próxima. Vamos juntos. Assinale a alternativa correta no que se refere aos efeitos da decisão judicial no controle abstrato de constitucionalidade. Letra A. A impugnação judicial a respeito da inconstitucionalidade da norma ou do ato impugnado por se constituir na causa de pedir da ação judicial, podemos parar. Quem lembra disso? Ó, vem comigo. Tá errado. Olha só, pessoal. No controle difuso, hein? A questão é sobre controle abstrato, também conhecido como concentrado. No controle difuso, a inconstitucionalidade, quem lembra, é a minha causa de pedir. O meu pedido vai ser outro. O meu pedido vai ser regime de pena inicialmente aberto, não pagar a pensão alimentícia, né? Pagar verbas indenizatórias, enfim. Né? No controle difuso, a inconstitucionalidade é a minha causa de pedir, não o meu pedido. Eu não estou construindo uma ação só para impugnar a inconstitucionalidade. Por isso, a inconstitucionalidade é a causa de pedir e não pedido. No controle concentrado, a inconstitucionalidade é sim o meu pedido. A inconstitucionalidade é sim o meu pedido. Aqui a inconstitucionalidade não fica adstrita à causa de pedir. A inconstitucionalidade é o meu pedido. Uma ADI existe tão somente para que ao final cheguemos à conclusão de que aquela norma é inconstitucional ou não.
Perfeito? Então a alternativa estaria equivocada por isso, tá bom? Então, ó, só continuando aqui, por se constituir na causa de pedir da ação judicial, a inconstitucionalidade é o pedido, é apenas o fundamento de validade para o dispositivo da decisão, tá vendo? Então, tá errado. Letra B. Vamos aqui para a próxima, letra B. A decisão liminar em controle de constitucionalidade abstrato, em regra, produz efeitos ex tunc. Já vamos parar. Já vamos parar. Acabamos de falar. Tá vendo como repete? Né? ADI, liminar ex nunc. Julgamento definitivo, aí sim a regra é ex tunc. Liminar ex nunc. Tá bom? Ok? C. Vamos aqui para a letra C, meus queridos. No direito brasileiro, no tocante ao controle abstrato, o entendimento adotado é de que a lei inconstitucional é existente, porém nula, e a decisão que a reconhece tem natureza declaratória com efeitos, em regra, retroativos. Maravilha, perfeito. Vejam só. Vejam só. Deixa eu pegar a caneta aqui rapidinho. Vou pegar só esse espaço aqui. Olha só, pessoal. Nós temos aqui, aplicado a uma lei, né, 3 campos. O campo da existência, o campo da validade e o campo da eficácia. Quem lembra dessa classificação lá de IED também? Lembra? Ó, uma lei inconstitucional existe? Uma lei inconstitucional existe, Dayana? Claro que existe. Senão a gente não estava manejando um ADI. Concorda? Tanto existe que aquela lei está sendo impugnada por meio de ADI. Então aquela lei inconstitucional existe. Agora, aquela lei inconstitucional é válida? Não. A inconstitucionalidade afeta o campo da validade. E aqui nós adotamos a teoria da nulidade. O que é isso, professor? É como se aquela norma, quando reconhecida sua inconstitucionalidade, nunca tivesse produzido seus efeitos. Por isso que a regra em sede de ADI é que aquela decisão retroaja, ex tunc, justamente porque nós adotamos a teoria da nulidade. É como se aquela norma nunca tivesse existido. Qual é a justificativa por trás disso, Zenilton? Nós não podemos admitir que nem um dia sequer uma norma inconstitucional que viola a Constituição produz efeitos. Por isso, a regra é que, então, eu tenho uma decisão que retroaja. Há situações em que é possível a modulação de efeitos, como nós afirmamos. Cuidado, vou lhe dizer algo que pode ser cobrado na sua prova. A modulação dos efeitos mitiga a teoria da nulidade. Errado. Professor, mas é isso mesmo, professor. Parece, mas o entendimento do Supremo não é esse. Como assim, professor? Modular os efeitos da decisão em sede ADI significa, por exemplo, dizer, olha, eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade dessa norma, mas a minha decisão vai ser pró-futuro. A minha decisão de inconstitucionalidade, estou decidindo hoje, mas ela só vai começar a produzir seus efeitos, a minha decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, eu estou frisando, só vai começar a produzir seus efeitos daqui a 2 anos. O professor pode fazer isso? Pode. Isso é a ideia de modulação dos efeitos da decisão. Peraí, professor. Então não vai retroagir a decisão do Supremo. Além de não retroagir, ela só vai produzir seus efeitos daqui a 2 anos? Isso pode acontecer? Pode. Professor, isso não mitiga a teoria da nulidade? Isso não implica em aceitar a inconstitucionalidade, um vício de inconstitucionalidade? Não, isso não implica. Perfeito? É justamente em razão da segurança jurídica que se modula os efeitos da decisão. Este é o entendimento do Supremo que pode ser cobrado na sua prova. Professor, o senhor concorda com isso? Não. Mas o que eu concordo ou discordo agora não importa. Eu só quero que você guarde isso. Se cair na sua prova, a modulação dos efeitos mitiga a teoria da nulidade, tá errado. Tá bom? Ok? Nós não aceitamos mitigação da Constituição, não aceitamos mitigação da teoria da nulidade. Nós não aceitamos que a norma inconstitucional produza seus efeitos um dia sequer, por isso, em regra, retroage. Joia! Vamos avançar. Letra D. Nós ainda não. É a D, não? É a C agora?
É a C. A C é a que nós acabamos de ler. A C está correta, tá, pessoal? A C está corretíssima, então. A C está perfeita. Vamos ler a letra D? O direito brasileiro adota a teoria da lei inconstitucional como ato inexistente. Acabamos de falar, está errado. É existente, porém não válido. Letra E. Tendo em vista a norma ou ato impugnado judicialmente ser considerado apenas anulável, está errado. Nós não adotamos a teoria da anulabilidade. Nós adotamos a teoria da nulidade no que diz respeito ao controle concentrado. Tranquilo? Então, ó, podemos avançar? Deu para pegar a ideia, pessoal? Deu para pegar? Tá tranquilo? Maravilha. Então, ó, vou frisar o que eu já havia dito nos nossos outros encontros. Não é que controle de condicionalidade é difícil, é técnico. Eu preciso ter esses conceitos fixados na minha mente. Esses gráficos, existência, validade, eficácia, teoria da nulidade, tá bom? Vamos avançar. Você vai conseguir, eu garanto. Então, ó, vamos para a próxima. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer mais, acho que dá para fazer mais umas 3. Olha só. Assinale, perdão, saiu até aqui, resolvi certo, ó. Ainda bem, já pensou se aparecer resolvi errado? Vamos lá. Assinale a alternativa que está de acordo com o direito pátrio no que tange ao controle de constitucionalidade concentrado. Vamos lá, meus queridos. Letra A. A perda superveniente de representação parlamentar de partido político não o desqualifica para permanecer no polo ativo da ação direta de inconstitucionalidade. Eu disse que isso caía em prova. Eu olhei nos olhos de vocês e falei, isso cai em prova. O que, professor? Veja. Partido político com representação no Congresso Nacional, é legitimado para propor ADI. Está lá no rol do 103. Tranquilo? Agora veja. Vamos imaginar que esse partido político tinha apenas um deputado. Ok? Sem problemas. Manejaram um ADI. A ADI foi proposta... Eu não lembro agora quando foi as últimas eleições. Mas vamos imaginar que a ADI foi proposta em 2012. Tá bom? Pessoal, não vou lembrar as datas aqui agora, mas pega a ideia. Vamos imaginar que essa ADI foi proposta em 2012. A ADI vai ser julgada hoje, em 2021. E hoje, este partido político não conseguiu eleger ninguém, nenhum deputado. Esse partido político ele perdeu representação no Congresso Nacional. Em 2012, quando ele fez a ADI, quando ele protocolou a ADI, tinha representação. Hoje não tem mais. E o questionamento é, este partido político que perdeu a sua representatividade, ele pode continuar figurando aqui no polo ativo da ADI? Pode. Por que, professor, que pode? Porque a representatividade, assim como a legitimidade, são verificados no momento da propositura da ADI. No momento, então, que a ADI foi proposta, o relator verificou, peraí, deixa eu ver se esse legitimado aqui é de fato legitimado. Partido político com representação no Congresso Nacional. Isso foi feito lá em 2012, quando a ADI foi protocolada. Então, meus queridos, a legitimidade é verificada no momento da propositura da ADI e não agora, quando ela vai ser julgada. Logo, a letra A está correta. Maravilha? Vamos abaixo. Letra B. Exatamente, Cíntia. Letra B. É cabível a interposição de recurso em ADI? Já vamos parar. Né? Já vamos parar. Vamos continuar só a título de curiosidade. É cabível a interposição de recurso em ADI por legitimado para a propositura de ação direta como terceiro prejudicado, ainda que nela figure como requerente ou requerido. Isso está errado. Cabe recurso de decisão definitiva de ADI? Não. O máximo que cabe é embargo de declaração. Cabe ação rescisória? Também não. Não é isso. Letra C. Os Estados-membros estão legitimados a agir como sujeitos processuais ativos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, exigida, porém, indiscutível pertinência temática. Pessoal, isso aqui cai tanto em prova. Olha, você não vai errar isso aqui. Francilene, você não pode errar isso aqui.
Olha aqui. Pessoal, quem possui legitimidade não são os Estados-membros. Quem possui legitimidade são os governadores, Juliana Maria. Os governadores é que possuem esta legitimidade. Ouviu, Larissa? Os Estados-membros não. Então a alternativa está errada. Letra D. Não se pode dispensar a atuação da defesa do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade, bem como na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Errado. A gente vai falar sobre o AGU quando formos discutir a ADI por omissão. Pessoal, o AGU, falamos em sede de ADI. Qual é a função do AGU? Defender a constitucionalidade da norma. Então, tem um ADI impugnando a Lei A. O AGU vai se manifestar dizendo, não, a Lei A é constitucional. Vai defender a constitucionalidade da norma. Agora, num ADO, em que eu tenho uma omissão, o AGU vai defender o quê? Se eu tenho uma omissão, vai defender o nada? Ninguém defende o nada. Por isso, na ADO, dispensa-se a atuação do AGU, tá bom? Ok? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Deixa eu escolher duas aqui para fazer a nossa despedida. Essa aqui eu vou fazer porque eu já falei que isso cai demais em prova. Já falei, eu vou colocar. Pronto, vou colocar aqui. Não ia não, mas olha só. Só para vocês não errarem esta alternativa em hipótese alguma. Assinale a alternativa que aponta um tipo de ato ou espécie normativa que, como regra, é passível de controle abstrato de constitucionalidade. Mais uma vez, você precisa saber o que pode ser objeto de ADI. Está lá no nosso material. Eu vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, quiser entrar para pegar o material, entre. Professor, por que você ainda não postou? Porque ainda tem gente entrando, tá, pessoal? E senão eu vou ter que ficar postando toda hora. Então, vão entrando que eu vou postar. Depois, se quiser sair do grupo, pode, não tem nenhum problema. Olha só. O que não pode ser objeto de ADI aqui? Vamos lá? Vamos lá? Ou melhor, está perguntando o que pode ser objeto, né? O que pode ser objeto de ADI? Vou colocar aqui, Tatiane, o link. Eu não sei se o professor Igor Marcelo está conosco. Sempre eu peço para ele colocar, mas eu vou colocar no chat aqui no final, tá bom? Então, ó, o que não pode... Ele está perguntando o que pode ou o que não pode ser objeto de ADI? O que pode ser objeto de ADI? Vamos lá, Jorge. Regimento interno de tribunais pode ser objeto de ADI? Sim ou não? Pode. Já matamos aqui logo de início. Regimento interno de tribunal está lá no nosso materialzinho. Pode ser objeto de ADI. Decreto regulamentar não autônomo. Eu não disse que isso aqui cai demais. Decreto autônomo pode ser objeto de ADI? Pode. Obrigado, Dayana. Ó, a Dayana colocou o link para quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, decreto autônomo pode ser objeto de ADI? Pode. E decreto regulamentar? Não pode. Decreto regulamentar? Não pode. Súmula vinculante? Não pode. Normas constitucionais originárias. O texto originário da Constituição, aquele texto que não foi emendado, pode ser objeto de ADI? Não pode. Ok? Emenda à Constituição? Pode. Agora, aquele texto originário, fruto da Assembleia Nacional Constituinte, que não sofreu emenda, esse não pode. E resolução que autoriza processo contra o presidente da República. É caracterizado de abstratividade, de generalidade essa resolução? Não. Você está vendo o efeito concreto dela, está sendo destinado a uma pessoa. Então, aqui também não pode ser objeto de ADI. Letra correta é a letra A, regimentos internos dos tribunais. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer só mais duas. Só mais duas. E aí a gente finaliza. Eu deixei a melhor para o final. Então fiquem até o final, tá? Olha aqui. A respeito dos direitos fundamentais do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. Vamos juntos, então. Dado a concretude regulamentar de decreto do Poder Executivo, que verse sobre a liberdade de reunião e manifestação pública, sua suspensão não pode ser pleiteada mediante ação direta de inconstitucionalidade. E aí, pessoal? Dada a concretude regulamentar do Poder Executivo, que verse sobre a liberdade de reunião e manifestação pública, sua suspensão não pode ser pleiteada
mediante ação direta de inconstitucionalidade. E aí, meus queridos? Certo ou errado? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Cuidado, Jorge. Questão capciosa. Questão capciosa. Vejam, eu cheguei a comentar com vocês sobre isso. Veja. Não importa a roupagem do ato. Por exemplo, qual é a roupagem de uma decisão judicial? Vai produzir efeitos concretos. Não é mesmo? Então, em tese, uma decisão judicial não poderia ser objeto de ADI. Não importa a roupagem do ato. Você precisa analisar o conteúdo do ato. Se o conteúdo daquele ato que você está impugnando é um conteúdo genérico e abstrato, opa, pode ser objeto de ADI. Eu posso chamar de decreto regulamentar, mas o conteúdo é de decreto regulamentar. Veja só, Jorge, eu estou falando, este decreto, ele diz respeito ao direito fundamental de liberdade de reunião. Olha o teor dele. É concreto ou é abstrato? Está dizendo assim, ó, dada a concretude. Peraí, mas é concreto? Não é concreto. Aqui, só para fechar essa ideia, eu não tive tempo de explicar isso, mas vou explicar agora. Ó, por que o decreto autônomo pode ser objeto de ADI? Porque ele viola diretamente e imediatamente a Constituição. Neste caso, veja só, ó, eu tenho um decreto que está regulando, que em tese, né, está regulamentando, é isso que é a palavra utilizada, mas veja, é um direito constitucional. Está violando diretamente a Constituição? Tá. Imediatamente tá. É um direito fundamental constitucional. Então, repito, não se deixem levar pela roupagem do ato. Observem sempre o conteúdo. Por isso, essa alternativa está errada. Combinado, meus queridos? A última agora, e é a mais interessante, tá bom? A mais interessante. Jorge, já vou ler sua pergunta. Me dá só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só mudar o slide. Oh, meu Deus, não era nem para eu ter feito isso. Só um minuto que eu já vejo sua pergunta. Aqui. Essa questão aqui é o que mais vem sendo cobrado, tá? É o que mais vem sendo cobrado em prova atualmente. Então, ó, vamos juntos. Deixa eu só ver aqui o que o George me perguntou. Um minutinho. Deixa eu ver aqui. Entendi, mas se a lei que ele regulamenta dispõe sobre a reunião. Perfeito. Agora sim, Jorge. Se a questão fala, olha só, eu tenho um decreto regulamentar que de fato está regulamentando uma lei, então, ó, eu tenho, olha a hierarquia, Eu tenho agora, nisso que você me falou, nessa situação, eu tenho a Constituição, eu tenho uma lei, e agora o decreto regulamentar é decorrente aqui, está regulamentando essa lei. Agora sim, eu tenho um decreto regulamentar que não viola diretamente a Constituição. Aí eu não posso tê-lo como objeto de ADI. Bacana? Ok? Ok? Jorge, exatamente. Eu preciso, na verdade, ver o teor dele. O teor dele, não somente a aparência. Bacana? Meus queridos, para nossa despedida, isso aqui é o que vem sendo mais cobrado atualmente em prova em sede de ADI, tá? Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Pegar a nossa caneta. Lembra quando nós falávamos sobre normas de reprodução e normas de imitação? Vocês se recordam quando conversamos disso no nosso último encontro? Eu disse que estava sendo bastante cobrado em prova. Então, ó, vamos trabalhar agora uma questão justamente sobre isso. Vamos juntos. O Tribunal de Justiça do Estado Alfa, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, foi instado a analisar a compatibilidade dos artigos 1º e 2º, ó, de lei estadual com a Constituição Estadual. Foi invocado como paradigma de confronto, em relação ao artigo 1º,
uma norma de reprodução obrigatória. Cadê? Me perdi aqui. Uma norma de reprodução obrigatória da Constituição da República, devidamente reproduzida na Constituição Estadual. Então, vamos desenhar? Ó, artigo 1º está sendo impugnado. Artigo 1º está sendo impugnado, tá bom? Esse artigo 1º está na Constituição Federal e está na Constituição Estadual. Como está na Constituição Estadual e é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, ainda que não estivesse na Constituição, deve ser observada como se na Constituição Estadual estivesse, pode ser objeto de ADI perante o TJ do Estado, tranquilamente, sem nenhum problema. Ok? Com relação ao artigo 1º, esse é o esquema. Em relação ao artigo 2º, foi invocada outra norma de reprodução obrigatória da Constituição da República. Então, ó, artigo 2º, eu tenho outra norma de reprodução obrigatória, quer dizer que está na Constituição Federal, e está ou deveria estar na Constituição Estadual. Vamos ver, ó. Na Constituição da República, mas que não fora reproduzida na Constituição Estadual. Deveria estar na Constituição Estadual, mas não foi. Tranquilo? Ok? Vamos avançar, então. Foi invocada outra norma de reprodução obrigatória na Constituição da República, mas que não fora reproduzida na Constituição Estadual. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Justiça não pode realizar o controle de constitucionalidade da lei estadual. Pessoal, o Tribunal de Justiça pode realizar controle de constitucionalidade de lei estadual? Claro que pode, né? É competência do TJ apreciar a ADI que tenha por objeto lei estadual, sem nenhum problema. B. Não pode realizar o controle de constitucionalidade utilizando nenhum dos dois paradigmas invocados. Claro que pode. Ora, se é uma norma de reprodução obrigatória que está na Constituição Estadual, pode funcionar como paradigma? Pode, sem nenhum problema. Esse paradigma é o parâmetro, tá, pessoal? Então, vamos imaginar, eu tenho um artigo... Perdão. Eu tenho o artigo 4º da Constituição Federal. É uma norma de reprodução obrigatória. Foi reproduzido na Constituição Estadual. Pode funcionar como parâmetro? Pode. Ok? Então a B está errada. C. Pode realizar o controle de constitucionalidade utilizando os dois paradigmas invocados. E agora? Pode ou não pode? O que vocês me dizem? Pode, não é verdade? Pode, sem nenhum problema. Letra D. Não pode realizar o controle de constitucionalidade utilizando o paradigma invocado em relação ao artigo 1º. Errado. Pode sim. Letra... Cadê? Letra E. Não pode realizar o controle de constitucionalidade utilizando o paradigma invocado em relação ao artigo 2º da Lei 123. Errado. Errado, errado. Vejam só, meus queridos. A resposta correta é a letra C. Eu posso ter o controle de constitucionalidade utilizando os dois paradigmas. Tanto com relação ao artigo 1º, eu posso ter como paradigma, como parâmetro, aquele dispositivo da Constituição Federal que foi reproduzido na Constituição Estadual, como no caso do artigo 2º, eu posso ter como parâmetro aquele dispositivo que está na Constituição Federal, deveria estar na Constituição Estadual e não está, mas como deveria estar, pode funcionar sim, sem nenhum problema. Ok? Maravilha? Meus queridos, eu vou me despedindo aqui. Já avançamos muito no nosso tempo. Eu espero que tenha sido proveitoso. Gostaram da live de hoje? Foi proveitosa? Me digam, por favor. Ajudou, então, bastante? Que maravilha, que maravilha. Tudo está sendo feito, pensado com muito carinho e objetivando a aprovação de vocês, tá bom? Que bom, que bom. Eu vou deixar, um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela reciprocidade. Saibam que eu estou aqui com o coração aberto.
Quem ainda tiver com dúvida, pode mandar o WhatsApp. Quem ainda quiser comentar alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram. Eu estou à disposição. Combinado? Beijo enorme para todos vocês. Bom final de semana. Vou pedir para o Juliano marcar as nossas próximas 2 lives sobre as ações e sobre resolução de questões, tá bom? Não esqueçam nunca. Direito é fácil. Combinado? Até mais, meus queridos. Forte abraço. Obrigado, obrigado.